apertar aqui, gravando a partir de agora. Ok, se eu compartilhar aqui a legislação, o artigo 128 da Constituição Federal. Aí no inciso 2 do artigo 128, vocês podem observar aqui as vedações. Vedações, apertando a tecla SAP, significa o quê, minha gente? Vamos fazer interpretação de texto. Alguém? Alguém Como é, arrisca? professor? Vedação, que é, quando fala aí, vedação, é o quê? Proibição? Exatamente, é a conduta que não é permitida, exatamente isso. É importante saber. Ok, aí tá, logicamente, o promotor não pode fazer tudo, ele tem alguns limites. E aí eu vou pedir para alguém, por gentileza, enumerar os limites aí, o que é que o promotor e o procurador não pode fazer. Fique à vontade. Acorda, meu povo, o pessoal está no clima de chuvinha É aí. para fazer o quê mesmo? Eu pedi para alguém, por gentileza, ler as alíneas aí, A, B, C, D, E, ou seja, as Para ler tudo? vedações. Para ler Sim, tudo? essas Ah, vedações aí. tá. A linha A, para começar daí? Sim, sim, sim. Pronto. A linha A, receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Pronto, vamos dar A uma linha pausazinha aí. O que é que vocês entenderam disso aí? Você não pode receber dinheiro de uma pessoa física para exercer a advocacia. Aqui ele ainda não está falando de advocacia. Eu estou falando só da linha A. Daqui a pouco chegaremos Para aí na exercer seu linha B. serviço. Para exercer seu serviço. Isso. Alguém conseguiria dizer um exemplo em que isso poderia acontecer? Alguém arriscaria? Você, É por porque exemplo, você vai processando alguém que matou, por exemplo, outra pessoa, e essa outra pessoa querer pagar por isso. Você não pode receber. Pagar o promotor para ele dar uma agilizada, né? No Isso. processo, adiantar, né? Exatamente isso. Perfeito. Melissa ia falar alguma coisa? não, deixa, eu já falou. Tranquilo. E aí, por óbvio, aí, como alguém já mencionou aí, não sei se foi Iago, exercer a advocacia, né? Porque é incompatível. Porque promotor está acusando, salvo algumas situações que ele pode exercer a defesa, né? A ação civil pública, defender aí o patrimônio histórico, né? A ação popular, etc. Mas a função primordial dele é a ação penal pública incondicionada. Ele está na função acusatória, né? Então, como é que ele vai estar de um lado aquele personagem do Batman, aquele vilão duas caras, de um lado ele é promotor e do outro ele vai ser o advogado? Não pode. Cada macaco no seu galho, como diz o velho ditado, ok? São funções dentro da sua simultaneidade incompatíveis, o que não impede do promotor aposentado, assim como o magistrado, advogar, né, depois de aposentado. Eu não sei dizer agora se é o mesmo tempo, acredito que deve ser o mesmo tempo lá do magistrado. Vocês devem lembrar que o magistrado fica impedido durante os 3 anos seguintes à sua aposentadoria. Acredito, depois eu vou dar, não lembro aqui onde é que tem essa informação, depois eu repasso para vocês, mas deve ter algum tempo porque é incompatível. Ele é promotor, ele tem toda a circulação lá no tribunal. Para ele se aposentar hoje e amanhã ele começar a advogar, ele vai ter, por óbvio, vantagem em relação a todos os outros advogados, né? Questão de lógica, né? A linha C, minha gente. Participar de sociedade comercial na forma da lei. Então, Agora, o que é sociedade comercial? Nesse caso ele aí. não poderia ser sócio, né? Embora já ouvi de histórias, não aqui em Sergipe, em outro estado lá de Marte, dizendo que há promotores que têm empresas, né, em nome de laranjas. Mas isso aqui não acontece aqui em Sergipe, graças a Deus. Vamos lá. Item D.
exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Aqui, mais uma vez, minha gente, tá vendo? Ele pode ensinar, mas aqui mesmo ele ensinando vai ser dentro daqueles limites que tem lá na Constituição, né? Compatibilidade de horários, ok? Então, ele não pode estar lá no Ministério Público no horário comercial de 8 da manhã a 1 da tarde, ou de 7 da manhã a 1 da tarde, e nesse horário ele está dando aula lá na UNIT. Ou nesse horário, de segunda a sexta, ele ser professor da UFES de 7 da manhã a 1 da manhã. Aí há uma incompatibilidade, entendeu? Então, a permissividade do exercício do magistério é dentro da compatibilidade de horários. Tranquilo? Vou mesmo, que eu vou perguntar que satisfação eu não dava a ela. Oi? Foi comigo? Alô, alô? Estou ouvindo vozes. Alguém lê aí? Todo mundo entendeu aí a questão do magistério, do limite? Eu estou procurando aqui para mostrar para vocês a questão da compatibilidade do acúmulo. Qual? AD. Pronto, eu estou olhando aqui a questão do acúmulo, para colocar o fundamento aqui para vocês. Um momento. Não, 37 não, professor. O 37, é isso que eu estou procurando aqui. Aqui, achei. Artigo 37, inciso 16. Né, é que vai dar os limites. Isso para todo funcionalismo público, né? Então, o inciso 16 diz o seguinte: quem tiver com a legislação, com a Constituição, acompanha comigo. É vedada, ou seja, é proibida, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso. Aí ele vai dizendo, a linha A de 2 cargos de professor. Então, você pode ser professor do Estado e professor da Universidade Federal. A linha B, de um cargo de professor com outro de nível técnico ou científico. E de 2 cargos ou empregos privativos profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Em todas essas permissividades aí, todas elas estão condicionadas ao caput do inciso 16, que é a compatibilidade de horários. Ok? Por isso que teve uma denúncia há algum tempo atrás, quando ainda tinha a publicação do jornal Se Informe, de um médico que ele trabalhava, parecia aquele posto, aquele banco que tinha, acho que era o Bandeirantes, 30 horas. O cidadão tinha uns 8 vínculos com municípios, hospitais municipais e etc. E não havia dia suficiente, né, para preencher a disponibilidade e horário deles, ok? Então, ao lado aqui da linha D, onde tem aqui inciso 2 a linha D, coloque aí entre parênteses o artigo 37, inciso 16. Vocês escrevem o seguinte ao lado aí da linha D, ver condições do artigo 37, inciso 16. E aí, acho que foi Camila que tinha perguntado, aqui ele está falando justamente isso, que o promotor ou o procurador, assim como o magistrado, o juiz, que a gente falou nas aulas passadas, ele pode ministrar aula, tanto em instituição de ensino superior particular, privada, tanto quanto instituição superior pública. Ele pode ser professor da Universidade Federal ou Universidade Estadual, se o Estado tiver, ok? A exigência aqui é que haja compatibilidade de horários. E compatibilidade de horários não é extrapolar, como alguns podem pensar, que a Constituição coloca o limite de 40 horas semanais. Né? Não é isso. É que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço.
Ele não pode estar ao mesmo tempo dando aula lá na faculdade FACE, FACA, e ao mesmo tempo ele está dando aula lá na UFES. É incompatível, né? Naquele horário, naquele espaço de tempo, ele tem. Professor, e agora, nessa época de pandemia, aula online, ele poderia? O que é que vocês acham? Ele poderia dar uma aula Não, online no mesmo não, horário para alunos da FACE, FACA e para alunos da Faculdade Federal, da Universidade Federal? O que é que vocês acham? não, Não, impossível. Ou se ele abrisse uma aula com as duas turmas, né? Não entendi, Camila. Fale mais alto, por favor. Abrisse a aula com as duas turmas. O que eu estou dizendo é o seguinte, se ele botasse nessa turma aqui Zoom, que eu tenho com vocês, os mesmos alunos, ele juntasse o Zoom aqui, ele comporta 100 pessoas. Então, se ele pegasse lá 50 pessoas da turma do primeiro período da FACE e 50 pessoas do primeiro período lá da UFES, ele poderia fazer isso? Sim, Juntar mesmo vídeo aula Zoom? poderia. O que é que vocês acham? Mas eu acho que é melhor. Camila acha que poderia. Iago, Eu acho que não. Melissa acha que não. Temos um empate aí. Também acho que não. também acho que não. Agora, por que sim, por que não? Tudo tem um porquê. Salvo quando nossos pais diziam porque sim. Mas até o porquê sim tem uma razão. Continua a mesma coisa. O único motivo é que ele vai ter que trabalhar home office. A não ser que Continua a tenha- mesma Então, coisa. Certo. porque mesmo que, por exemplo, ele dê aula na FACE e dê aula na UNIT em turnos diferentes, ele dê pela noite na FACE e pela tarde na UNIT, ele não pode juntar as turmas, são serviços diferentes. Ele vai ter que dar à tarde na UNIT e à noite na FACE. Todos acompanham a Melissa Weber. Fora que a lei também, ela não fala nada sobre isso. Então, mesmo que fosse aberta uma exceção, não tem nada na legislação sobre isso. Perfeito, minha gente. Iago, aí foi um X da questão. Todos aí acertaram no raciocínio. Lembrem-se que eu já falei, até dei um spoiler aí do direito administrativo, quando vocês forem estudar, que o direito administrativo ele é regido pelo princípio da estrita legalidade. Então, se por um lado a Constituição Federal foi omissa em dizer sobre a questão de aulas online, né, que em tese, tecnologicamente seria compatível, você conseguiria online dar aula a duas turmas distintas no mesmo tempo, né? Mas a lei é omissa nisso, mas um fato dela ser omissa, lógico, em 1988 não tinha internet, né? A internet começou nos anos 90, né? Então, não tinha internet doméstica, como nós entendemos hoje, né? A internet era um mecanismo de segurança, né? Lá da CIA e por aí vai, e por aí vai. Então, a lei é omissa nesse sentido. Então, ante a omissão, não há permissividade. Então, tem que haver a compatibilidade. Deveria ser em horários distintos. Ok? Tranquilo? Ok. O mesmo caso se aplica, eu não sei se eu comentei com vocês ontem sobre o caso lá da agência lá, da Caixa Econômica. Eu comentei? Lembro não. Alguém me Foi lembra? do Bradesco. Você falou do Bradesco. Não, sobre uma situação de máscara, que o vigia barrou um cidadão que estava sem máscara. Eu contei esse caso na agência falou da não. Caixa Econômica. Falou não. Falei não, né? Então, a lógica seria mais ou menos essa. Eu vou fazer um link rapidamente para vocês entenderem esse princípio do direito administrativo, que é da estrita legalidade. Você só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Diferentemente do direito penal, que em tese, no direito penal e no direito civil, o que não é permitido, o que não é proibido é permitido. Mas aí acontece o seguinte, aconteceu lá na agência da Caixa Econômica do Siqueira Campos, segundo o informe que eu tive. Um cidadão que ia pegar lá os R$ 600, ele foi barrado na porta porque estava sem a máscara, né? Porque tem um decreto estadual exigindo o uso de máscara. Embora esse decreto ele tem que ser refeito, que ele está permitindo, hoje eu saí, ele está permitindo algumas lacunas. Eu vi várias pessoas hoje na rua utilizando a máscara no queixo, né? Então, aí vai dizer, o decreto mandou eu usar, não diz o decreto como, né? Então, muita gente está indo ipsilíteres aí, está distorcendo o decreto, né? Tá cumprindo a lei, está usando, só que está usando no queixo.
né? Então, Se for assim, então vai ter que colocar um pro capacete também. pois é, complicado. O povo vai na brecha da lei. A lei é omissa nesse sentido. Então, aí o cidadão foi lá na agência da Caixa Econômica, estava sem máscara e o vigilante barrou. Lembrando aí que a Caixa Econômica é uma agência governamental da União, né? Diferentemente do Banco do Brasil. Mas a Caixa Econômica é um banco federal. E aí o Professor, vigilante. Oi. mesmo caso que você falou aí pode ser aplicado naquela petição da Cacau Show que você falou. Porque Sim, sim, também, sim, sim, lacuna, exatamente. Né? Aí o que acontece? O vigilante barrou, dizendo que ele não poderia entrar no banco sem a máscara, e na hora que ele foi barrado, estava saindo outro cidadão, que já tinha pego os 600 milhões de reais. Aí o cidadão saiu, tirou a máscara e disse, use a minha. O cara pegou a máscara e usou. Está cumprindo o decreto, está usando máscara. E aí? E teve um caso, não sei qual foi o estado, se foi no Rio de Janeiro, de uma senhorinha, uma idosa, foi barrada na entrada de um estabelecimento comercial porque estava sem máscara. Ela disse, o segurança disse que ela não ia poder entrar. Ela se afastou, tirou a calcinha e utilizou a calcinha dela como máscara. Aconteceu isso aí. Tá usando, Peguei né? essa reportagem da calcinha. Pois é. Foi Enfim, na orelha. enfim. Então, minha gente, coloque-se aí no lugar do vigilante. O vigilante, ele poderia barrar o cidadão que pegou a máscara do outro. O que é que vocês acham? Não, E não. não. Eu acho que sim. não, porque, tipo assim, apesar de estar errado o que ele está fazendo, ele está seguindo a lei. Então ele não pode ser barrado por isso. Todo mundo acompanha o relator? Não tem nenhuma ressalva Não. com relação a emprestar ou entregar alguém. Pois é. Aí é que tem a questão, minha gente. Se você interpretar literalmente a lei, você vai ter esse entendimento. Mas aí lembrem-se lá, a gente voltando para a questão da ética, que tem a questão de você analisar, né, de acordo com o contexto. Então, lembre-se aí que está em jogo, se você permite que o cidadão pegue a máscara de outro, você está permitindo que haja um contraponto, aí, uma agressão à vigilância sanitária, né? De você estar permitindo aí a difusão. Vai que essa pessoa que ofereceu a máscara já recebeu de outra pessoa. Você não tem como saber. Então, aí vai entrar em choque se, por um lado, a lei é omissa, né, que está dizendo a lei exige o uso de máscara, mas não diz que é proibido eu pegar a máscara de outra pessoa, uma máscara já usada. Mas dentro do princípio da estrita legalidade, você só pode fazer administrativamente aquilo que é permitido. Além do mais, tem um princípio do superior interesse público. Você acabar colocando em risco outras pessoas, se você permitir uma situação dessa. Diego ia falar, alguém ia falar? Não, era Não isso foi, mesmo que você Márcio. falou agora. É porque o vigilante não tem conhecimento disso, né? Sim, sim. Por isso que eu estou fazendo esse desafio aos alunos, porque quando vocês forem fazer a prova da OAB, a prova da OAB vai pegar casos como esse, caso concreto do seu cotidiano, para você, a partir disso, a pergunta lá podia colocar, imagine que você é o assessor jurídico lá do banco, e aí o vigilante ele pede um suporte, aí, uma argumentação, né, uma tese, aí, uma fundamentação para legitimar a recusa dele. E aí a resposta seria essa. Pode falar, Iago. Isso daí pode até ser considerado atentado à saúde pública, porque querendo ou Sim, não, ele exatamente. está. Vigilância sanitária. Exatamente. Entra naquela questão do contrato social que a gente mencionou quando a gente estava falando de ética. É o superior interesse público. Por causa de um, né, para permitir que um entre no banco com a máscara do outro, eu vou contaminar 1.000, então você vai só pesar. Ok, a lei é omissa, a lei mandou eu usar máscara, mas não está proibindo eu pegar a máscara de outro. Não é por aí. Você tem que só pesar o risco, se aquilo está colocando a vida dos outros, né, a saúde pública em risco. E aí ele poderia se pautar. Logicamente, concordo aí com o Diego, o vigilante não teria, né, como
Poderia até ter, né, conhecimento para isso, mas ele poderia pedir um suporte lá à assessoria jurídica lá do banco ou ao gerente. E aí, nós advogados, se vocês estiverem trabalhando num banco aí como assessor jurídico, você tem que saber, perceba que é uma situação nova. Não, a lei, o decreto não tem não tem essa previsão, porque a lei não tem essa capacidade de prever tudo. Além do mais, essa situação de pandemia é uma situação nova. E aí, a partir daí é que você vai fazer a análise ética, né, do caso concreto para chegar à devida fundamentação. Ok? Mas voltemos aqui para os limites, né, do promotor, o que o promotor pode e não pode fazer. Falamos do exercício da advocacia, do magistério. Olha aqui, o item é exercer atividade político-partidária. Por que vocês acham que não pode? Minha gente, podem arriscar aí. Por que vocês acham? O juiz também não pode exercer atividade político-partidária, não. O advogado pode. Trabalha para o Estado, professor. Alguém traduza o que o cachorro está dizendo? Tem a ver com imparcialidade, senhor. De que forma? Foi Diego que falou? Não, foi Márcio. De que forma isso poderia comprometer a parcialidade? Dê um exemplo. Eu acho que o cachorro falou isso também. Ele concordou com você. Foi, Mel disse que sim. Ela falou que sim, professor. Vamos lá. De que forma, Márcio? Não tenha medo de errar, não. Estamos aqui construindo conhecimento. Deixa eu pensar aqui, peraí. Alguém pode ajudar aí. Sabrina está querendo falar. Pode falar, Sabrina. Iago, ajuda aí o colega. Neemias também. Vamos construir aqui a argumentação. No caso, ele disse que a imparcialidade poderia ser um dos fatores, né? Sim, poderia comprometer a parcialidade, ou seja, né, a imparcialidade, isso. Ele poderia ser parcial. Vocês, por exemplo, têm algum problema de o promotor ser visto, né, em reunião ou jantando com um líder de um partido que ele está à frente investigando? Tem algum problema? Tem. Ou dele estar vinculado, né, associado, né, filiado, né, a um partido que ele está investigando? Tem algum problema nisso? Então basicamente isso mesmo. Entendeu? Então pode haver choque de interesse público aí em algum momento. É porque a minha linha de raciocínio estava ligada, por exemplo, você está competindo, porém a linha de influência na eleição é um dos pontos principais, então não entra nesse caso, entendeu? Apesar que um promotor tem muita influência, então a eleição basicamente necessita de influência. Necessita de influência, para ele não utilizar, aí tem até um crime do que o Código Penal prevê, vocês vão ver lá em direito penal, do tráfico de influências, de ele chegar para uma comunidade e dizer, olha, vocês estão com um problema nisso aqui, né, de saúde pública, de posto de saúde, eu vou correr atrás de vocês, para resolver o problema de vocês. Mas lembrem de mim que eu estou saindo vereador esse ano. Né? Não, ali você está trabalhando enquanto instituição. Você não pode dizer, lembre de mim, você está fazendo a sua obrigação. Em cidade pequena isso acontece tanto, ixi. Pois é, né? E pior, gente, olha, exercer atividade político-partidária, muito embora aqui o verbo, eu não sei se por esquecimento ou por estratégia, o legislador constituinte aí, né, o reformador, ele, quando eu digo reformador, que não é o originário, né, que aí a emenda constitucional é de 2004, essa alteração. Aqui, muito embora aqui está utilizando o verbo exercer, ou seja, ele ativamente ser candidato, aqui está errado também ele aparecer apoiando, viu? Ele está no interior aí com um vereador,
no mesmo carro, no palanque, é incompatível. Aí ele vai dizer, não, mas a Constituição diz que eu não posso exercer. Sim, mas se você está ali no palanque, né, como tem no interior, eu já tive problema quando era agente de trânsito, né, de autoridades em cima de caminhonete, acho que nenhum de vocês nunca viu isso, né, em carreata. O Código de Trânsito é taxativo, não é porque é época de eleição que passa a ser permitido o pessoal transporte de passageiros em cima de caçamba de veículo e muito menos em cima da cabine do veículo. Às vezes você vê o político lá em pé em cima da cabine do caminhão, em pé ou sentado, né? Então não pode. Aí você vê na caçamba lá, como aconteceu na eleição passada, o governador, o promotor, o juiz em cima da caçamba lá, todo mundo lá comprometendo o povo, cumprimentando o povo. Não pode, ok? É incompatível. Aí também vai comprometer a parcialidade. Porque aí, de que forma vai comprometer? Eu chego lá, o Iago, Diego, a gente chega lá, monta uma comissão e queremos denunciar o prefeito, né? Olha, o prefeito aí de determinada cidade tá torrando dinheiro aí, colocando 3 semáforos em cada esquina, né? 3, 4 semáforos. Graças a Deus, Aracaju não tem disso. Aí você vai lá denunciar que o prefeito está torrando dinheiro público com isso, colocando só num cruzamento 12 semáforos, 3 de um lado, 4 de outro, 3 de um lado e 4 de outro. E aí você vê lá na mesa do promotor a foto dele abraçado com o prefeito. E aí, vai para frente sua queixa? Vai, porque o promotor é imparcial. Então, tranquilo isso aí, minha gente. A linha é esses dois. Ok. E também o item F, na verdade, ele nem precisaria estar aí, né? Porque ele está intimamente ligado à linha A. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Alguém conseguiria, todo mundo entendeu aí? Alguém conseguiria dizer um exemplo disso aí? O primeiro exemplo que eu falei não cabe não, professor. Isso. Me lembre, por favor, seu professor Não, já está não. em grupo de risco. É porque para mim, a linha A e a F é a mesma coisa. Sinceramente, eu não vi Deveria estar diferença numa nenhuma. linha só. Não sei por que ele quis colocar em a linha ou reforçou aí Não, depois. Não precisaria. Meu o que eu entendimento. tinha falado, o que eu tinha falado é, por exemplo, você chegar com um crime que alguém cometeu e você querer pagar o promotor para que agilizasse ou alguma coisa do tipo. Não, está correto, mas eu acho que aqui ele quis. Pensei que ele está falando aqui contribuição, né? O auxílio. O que é que acontecia antes? Hoje em dia eu não vejo mais isso. Mas às vezes acontecia, alguns anos atrás, estou falando de 10, 15 anos atrás. Né? Hoje em dia pode até ter, mas em menor grau. Né? Às vezes você olhava um magistrado e um promotor recebe um salário mínimo de 29 mil reais, 33 mil reais. Né? Mais ou menos isso. Dá para comprar pão, né? E aí você vê o cidadão, o cara é magistrado, é promotor, que a renda é basicamente a mesma, 29 mil, 33 mil reais, e o cara tem uma fazenda de 1 milhão de reais, tem um apartamento de 1 milhão de reais. Aí quem tem noção de matemática básica vê que não está batendo a conta, né? Estão acompanhando o raciocínio? Você recebe 29 mil reais e você tem um patrimônio, não estou falando de heranças, né? Você tem um patrimônio, né? Teve um caso aí, os mais antigos devem lembrar, do deputado João Alves, que ganhou mais de 200 vezes na loteria. E na CPI, na época, ele foi perguntado, tem no YouTube, depois vocês procurem lá, vocês vão ver. E durante a CPI, quando foi ele interpelado, porque ele ganhou mais de 100 vezes na loteria, ele disse porque tem muita fé em Deus e tem muita sorte. O cara deu essa... o cara deu essa justificativa. Então, um promotor, um magistrado que tinha à época um patrimônio, né, um carro de 500 mil reais, um Camaro,
recebendo um salário de 29 mil reais, você bate a conta, não é compatível. Aí ele pode dizer, não, eu invisto em ações, eu tenho uma capacidade, eu poupo bastante, economizo, enfim. Então, o que é que acontecia às vezes, que foi alvo de várias denúncias? Às vezes, o promotor ou o juiz, ele recebia um agrado de uma, né, o juiz sentenciava em favor de uma Cimavel, por exemplo, e aí no dia seguinte estava na porta do magistrado lá um carro novo, né? Contribuição, um presente. Não tô, eu não estou dando custas processuais, não estou pagando, eu estou agradecendo, eu não interferi. Então, eu não posso receber essa contribuição. Entendeu? Mas o filho pode. Olha a lacuna legal aí. Bem, a lei é omissa, né, Diego? Pois é, né? Pela ética, eu não poderia, meu filho não poderia, mas quem é um promotor sou eu. Mas se ele quis dar para o meu filho e para minha esposa, eu vou fazer o quê? Né? Em termos éticos, não pode. Mas a brecha que o pessoal utiliza é justamente essa aí mesmo. Todo mundo entendeu? Iago, entendeu? É basicamente usar um laranja, né? É, exatamente, exatamente. É complicado, complicado. Então, tranquilo. As vedações aqui, tá tranquilo aqui, todo mundo entendeu as vedações? Ok. Então, não tenham dúvida que vai cair alguma questão sobre isso na NP2. E aqui no 129, eu vou destacar, não vou explorar tudo do artigo 129, mas eu vou indicar aqui para vocês sublinharem alguns trechos, que aqui tem no artigo 129 as funções do Ministério Público, né? Que para que serve, para que foi criado o Ministério Público. Lembrem-se que eu falei até que o Ministério Público ele nasceu com a Constituição de 1988. É um órgão que nasceu com essa Constituição do povo. Por quê? Justamente para ele salvaguardar, para ser o guardião das instituições democráticas. Ontem, até não sei se foi Márcio ou foi Diego, não lembro quem foi, ou se foi Iago, que falou, né, que o Estado Democrático de Direito está relacionado ao fato de que todo o poder emana do povo, como está lá previsto no parágrafo único do artigo 1º. E é isso mesmo. Não por acaso, todos os órgãos públicos têm algum órgão de controle. Alguns com maior eficácia, com maior independência, ou não. Né? Não vamos entrar nesse mérito, mas tem o CNJ para controlar a atividade judiciária, né? A Corregedoria do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, para ser um órgão aí de controle da atuação do próprio Ministério Público. Então, nenhum órgão público, nem o próprio presidente, que o Senado Federal é que vai controlar, é o órgão de controle do presidente, do STF, qual é o órgão de controle? Ou não tem, está solto? O STF pode tudo, não tem órgão de controle, o que é que vocês acham? Ele é o superior mega plus do poder, dos poderes, não tem controle nenhum, o que é que vocês acham? Tem controle, sim. E Tem controle, agora eu não lembro quem é. quem é que controla, Gilmar? Quem é que controla o presidente do STF, que esqueci o nome dele? Me ajudem, Nunca tem um caralho. O presidente do STF, quem é, meu Deus? Me deu um branco agora, me ajudem. Foi do PT com o nome dele, esqueci agora também. Eu também, é contagiante isso aí. Pô, rapaz, me deu. Alguém me ajuda, com a mente fresca aí. Toffoli, né? Toffoli. Toffoli, Dias Toffoli, obrigado, muito bem, isso mesmo, Dias Toffoli. Quem é que controla Dias Toffoli, minha gente? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. SGU não? Não. Não, é... Eita.
Está lá, salvo engano, no artigo 52. Senado. Senado Federal, isso mesmo. Exatamente. É o Senado Federal. Aí, inciso 2, artigo 52, inciso 2. Aí. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 52. Ou seja, quem pode controlar de forma indireta é Davi Alcolumbre. É que presidente do Senado vai colocar em pauta para convocar o impeachment, né? Na verdade, não é impeachment, é afastamento pelo crime de responsabilidade, né? O pessoal fala impeachment do ministro. Não é impeachment, é afastamento em face de crime de responsabilidade, improbidade administrativa. Que tem vários processos desse engavetado lá na gaveta lá da Davi Alcolumbre. Ok? Então, aquilo que está no parágrafo único do artigo 1º é uma verdade universal. Talvez falha, mas todo o poder emana do povo. Então, todos os órgãos, todas as esferas da administração pública têm um órgão de controle. Pode falar, Iago. Mas o Senado tem poder para derrubar decisões do STF? Não. Ele tem, só se ele verificar que aquela decisão de Dias Toffoli está vinculada à interferência, porque tem uma lei específica que o artigo 52 ele não menciona diretamente, que o crime de responsabilidade, né? Deixa eu ver se a lei 1079 de 1950, a lei 1079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade, vai trazer quais condutas do ministro do STF podem ensejar o afastamento dele. Por exemplo, vamos supor que você verifique que um ministro do Supremo, hipoteticamente, tenha sido advogado de um partido político e que, pelo fato dele ser presidente do STF, ele interfira em benefício daquele partido. Então, se você comprovar isso daí, que ele tem esse vínculo, né, e que aquela decisão foi muito parcial, tendenciosa para favorecer esse vínculo anterior, ele pode ser acusado aí de crime de responsabilidade. Aí, então, o presidente do Senado Federal vai convocar os senadores e aí, por maioria absoluta, eles podem aprovar aí a responsabilidade do referido ministro, ok? Só que temos casos, inclusive o nosso senador sergipano, o Alessandro Vieira, ele impetrou pedido de imputação de crime de responsabilidade contra Dias Toffoli e contra Gilmar Mendes. Não me lembro a época, a situação. Inclusive contra Alexandre de Moraes, quando ele estabeleceu esse inquérito, né? Esse inquérito que ainda está atuante e que é inconstitucional. Esse inquérito que está sendo encabeçado pelo Alexandre de Moraes. Então, Alessandro Vieira imputou aí, em face de Dias Toffoli e em face de Alexandre de Moraes, crime de responsabilidade, só que está arquivado lá, né? Tem que ser votado pela maioria absoluta, e aí a maioria dos gestores públicos, quando a Constituição diz, olha, tem que ser votado pela maioria absoluta, como a Constituição é omissa em dizer, né, isso aí está condicionado ao regimento interno, de quando é que ele vai colocar em pauta, aí eles utilizam a jurisprudência, que eu costumo brincar com os alunos, da jurisprudência da gaveta. Deixa lá na gaveta esquecida. Não tem nenhum prazo, né? Não tem. Não tem. Diz que ele tem que botar. E aí ele vai colocando, dizendo que tem outras prioridades. Porque isso aí fica a cargo do regimento interno. É complicado. Complicadíssimo. Tranquilo, minha gente? Então,
Eu fiz esse adendo aí, órgão de controle, toda a administração pública tem um órgão de controle. No caso do STF, o órgão de controle é o Senado Federal. Tranquilo? Então, retomando aqui, estão todos me ouvindo, não? Sim, sim. Retomando aqui da função do Ministério Público. Está aqui, promover privativamente a ação penal pública. O que é uma ação penal pública? É aquela ação que independe da minha vontade. Né? Vocês vão ver isso com a professora Ágata, acredito. Então, alguém matou um filho meu. Aí eu não quero botar para frente porque eu sei quem foi um traficante aqui no bairro e eu não quero que bote para frente porque eu vou ser pressionado, porque se eu botar para frente, se eu fizer um BO da queixa ou for lá no Ministério Público pedir para ser aberto um processo, uma ação penal pública, eu posso ser convocado para ser testemunha e eu não quero. Ele pode fazer isso, não? O cidadão pode fazer isso? O que é que vocês acham? Eu considero que não. Acho que não, professor. Por que não? Porque é homicídio. Porque é homicídio. O direito à vida é indisponível, né? Está dentro daquela questão de disponibilidade, é indisponível. E um assassinato também vai colocar em xeque aí o interesse público. Se tem um assassino à solta, o poder público tem que investigar e dar a devida resposta à sociedade. Então, eu sou pai, eu não quero, independente da... Senão, a doutrina chama, que vocês vão estudar lá com a professora Ágata, é de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da minha vontade. É muito diferente de, por exemplo, eu fui lesado pela Oi, por exemplo. Eu fui lesado pela Oi. A Oi está cobrando, me negativou no SPC Serasa. Isso aí, se eu não quiser botar para frente, eu posso, porque isso aí diz respeito a mim, né? Isso é uma ação privada, né? A não ser que a Oi esteja fazendo isso com todos, né? Todo mundo, de forma indistinta. Aí já vai atingir o interesse público. Mas se apenas eu fui negativado pela Oi, né? Isso é algo que me diz respeito. Então, cabe a mim demandar sobre isso, fazer um BO ou entrar na justiça numa ação de direito consumerista. Oi, quem falou? Processo coletivo, né, que se chama? Sim, é uma ação coletiva. O Ministério Público, ele tem essa prerrogativa de entrar com ação coletiva. Por exemplo, tem várias ações do Ministério Público em face de planos de saúde. Quando o plano de saúde se recusa a dar um atendimento a idosos, ou, por exemplo, se os planos de saúde se recusarem a fazer o teste do Covid-19, uma vez que o Ministério da Saúde já sinalizou, né, que o plano de saúde tem que arcar com essa despesa. Então, se porventura eles não arcarem com essa despesa, aí o Ministério Público, mesmo que eu não queira, né, eu estou atingido, mesmo que eu não queira, o Ministério Público tem essa autonomia. O Ministério Público acabou de fazer isso em relação às escolas, né? Ele deu uma interferência nesse sentido, algumas recomendações nesse sentido, ok? É prerrogativa dele agir em nome coletivo, ok? Porque ele é um defensor das instituições, do bom andamento, do bom funcionamento das instituições. Tranquilo aí para todos? Tranquilo. E aí perceba aqui, isso que eu acabei de falar é reforçado justamente aí no inciso 2, né? Então, olha, aqui no inciso 1, sublinha isso aqui, onde tem promover, né, a ação penal pública. Promover a ação penal pública. Aqui tem esse termo privativamente. Alguém sabe dizer qual a diferença de privativamente? Em alguns momentos a Constituição vai falar privativamente
Em outros momentos, ela vai falar exclusivamente. Vamos fazer uma tradução aqui. Privado para. Tipo, Tranquilo, Jennifer. Não se preocupe, não. Eu até esqueci de colocar o link da aula de ontem, mas ainda hoje eu coloco. Quem tiver tendo problema aí com a chuva, está tendo interferência para a aula, não se preocupe, não, que mais tarde eu disponibilizo o link aí da aula de ontem e a de hoje, que eu acabei esquecendo. Não se preocupa, não. Então, eu tinha perguntado aqui, alguém arriscaria dizer a diferença de competência privativa e exclusiva? Hein? Pode falar. o privativo seria de uma empresa e o exclusivo seria de uma pessoa só? Não. Privativa está na seara privada, individual, né, daquela pessoa. Aqui no Ministério Público, né, é uma pessoa jurídica, é um órgão público. Né? Então, quando eu falo privativa, iniciativa privada, ou a esfera privada, é dentro da singularidade de cada um. Eu vou lembrar do que eu falei nas aulas passadas, por exemplo, das competências do presidente da República, a gente tinha falado rapidamente. Eu falei que o presidente da República tem várias competências, né? Competência privativa, salvo engano, está lá no artigo 82 por aí. E lá, dentre as competências dele, ele tem a competência, e aí a exclusiva, que ele não pode passar para outra pessoa, acabei até respondendo, ele declarar guerra. É uma competência exclusiva do presidente da República. Acabei até respondendo já o que seria uma competência privativa. A competência privativa, então, é quando ele pode delegar para outras pessoas. E exclusiva é quando só ele pode fazer, é isso? Exatamente, exatamente. Entendeu? Clareou? Clareou, Camila? Não. Ainda não Deixa entendi. Então, por exemplo, deixa eu ir lá para o artigo 82 para você entender. 84, não sei. 84, né? Obrigado. 84, isso mesmo. Compete privativamente ao presidente da República. Eu não vou voltar aqui senão no artigo não, porque senão para eu voltar ir para lá. Artigo 84, compete privativamente. Aí temos lá o seguinte: manter relações com estados estrangeiros e acreditar, eu estou falando do inciso 7 do artigo 84, acreditar seus representantes diplomáticos. Eu acredito até que eu já falei em sala de aula o que seria esse acreditar. Alguém se lembra? Qual o significado desse acreditar aqui na Constituição? Eu acho que eu falei em sala de aula. Falou, mas eu não lembro não. Iago, se lembra? Acreditar, não. Acreditar, só para a gente não perder tempo, eu tinha falado lá, mas vou lembrar. Acreditar, minha gente, é fé pública. Então, por exemplo, tem uma conferência da ONU, Bolsonaro não pode ir. Aí ele manda Guedes. Então, ele delega Guedes para exercer essa função de chefe de Estado. Então, ele vai acreditar aquele ministro, ele vai dar fé pública para ele agir. E acreditar essa prerrogativa diplomática, ele pode, por exemplo, se ele não puder ir, ele pode acreditar o presidente do Chile. Ele pode, um outro presidente numa conferência pode representar um outro presidente que por algum motivo não possa ter comparecer, né? Então, na época, por exemplo, que Lula era presidente, Maduro poderia acreditar Lula, né? Dar competência a Lula para representar a Venezuela, se assim entendesse, entendeu? Então, isso é acreditar. Então, e privativo é você delegar. Eu não posso ir, vou delegar ao ministro Paulo Guedes para me representar o presidente do Brasil, que vocês devem lembrar o seguinte: o presidente do Brasil, como nós estamos numa forma de governo federativa, vocês vão ver isso com maior profundidade lá em direito constitucional, ele assume duas funções, que é peculiar da forma federativa. Ele é chefe de governo, ou seja, ele é chefe administrativo e ele é chefe de Estado.
né? Então, ele tem a competência de assinar tratados internacionais em nome do Brasil, de representar o Brasil no exterior. Então, ele acumula essas duas funções. Ele tem essa competência. Só que em situações ele pode delegar. Ele não pode. Tem duas conferências ao mesmo tempo, em dois países. Ele pode delegar, ele ir para uma conferência e delegar um ministro para participar de outra. Tranquilo? Sim, tranquilo. Só que tem competências em que ele não pode fazer isso. Por exemplo, a questão da guerra, né? Ele não pode, a questão de ele declarar guerra, ele não pode, ele não pode delegar isso a outra pessoa. Ele pode delegar a questão de indulto, né? Que está lá no inciso 12, conceder indulto e comutar apenas, perdão judicial. Se ele não quiser fazer isso, ele pode delegar ao general Heleno, algum outro ministro, olha, veja aí você quem é que vai ser delegado o indulto, o perdão judicial. Ele pode delegar isso. Agora, há situações que está lá no inciso 25, enumeradas, em que ele não pode, né? Em que ele não pode, está no parágrafo único, né? É que ele não pode delegar, né? Que está mencionado aí. Entre elas, declarar guerra é uma competência exclusiva. Então, aqui, quando voltando aqui para o artigo 129, antes de eu voltar, todo mundo entendeu a diferença de competência privativa e exclusiva? Clareou, Camila? Entendi. Clareou, Camila? Se não entendeu, eu repito, não tem problema não. Entendi. Então, é isso, né? Privativa eu posso delegar, a priori é minha competência, mas eu não posso, por algum outro motivo, eu mando um representante. Não é isso que a gente faz nos velórios? Às vezes você não quer ir para o velório, aí você manda alguém da família é escolhido para ir representar a família, aí vai lá representando a família lá no velório, né? Então é assim, a gente na nossa seara, normalmente a gente faz isso na nossa vida civil. Então voltando aqui, minha gente, olha, compete privativamente a ação penal pública. Então o Ministério Público ele pode delegar lá, provocar o delegado para iniciar a investigação antes de ele mesmo tomar a iniciativa. Ele pode fazer isso, tem essa prerrogativa, mas ele pode delegar a algum órgão para fazer essa função, para depois ele instaurar aí a ação penal pública, ok? Mas a competência privativa dele, né? A inicial, preliminar é dele. E aí temos aqui um inciso 2, reforçando, né? Zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados pela Constituição. Então, vocês vão sublinhar, vocês ainda estão enxergando aqui o que eu compartilhei aqui? Sim. Então, vocês vão sublinhar esse trecho aqui, olha, zelar pelo efetivo respeito, olha aqui, aos direitos, em seguida vocês sublinham isso aqui, aos direitos assegurados nesta Constituição. Ou seja, você vai garantir que todos tenham acesso à saúde, à escola. Então, de repente, não tem vacina suficiente, está tendo agora vacinação para crianças de até 5 anos, vacina contra o H1N1, a vacina contra a gripe. Aí você verifica que tem municípios, aí postos de saúde que não estão oferecendo essa vacina, né? Ou que tem postos de saúde ou hospitais que não estão oferecendo o teste do Covid gratuitamente. Então, como um direito à saúde, o atendimento à saúde é um direito constitucional, o Ministério Público ele pode interferir nesse sentido, para assegurar a materialidade do direito. É direito seu. Então, esse direito ele tem que ser palpável, tem que ser material. Tranquilo isso aí para todos? Qualquer promotor pode entrar com qualquer ação de qualquer tipo ou tem uma divisão em relação a isso? Então, internamente lá, eu vou falar daqui a pouco, está lá no inciso 7, administrativamente, cada promotor é responsável por uma pasta, né? Então, tem um controle externo da saúde, controle externo policial, controle externo da defesa do consumidor. Assume essa pasta, mas
o Ministério Público ele é indivisível. Então, constitucionalmente, ele pode tomar iniciativa sobre qualquer tema, independente de ser a pasta dele. Entendi. Entendeu? Ele pode iniciar o inquérito público e depois passar para o colega que está à frente da pasta. Ele pode fazer isso, mas dar o pontapé inicial à iniciativa, ele tem total prerrogativa para fazer isso. Ok? Por causa da unidade e indivisibilidade do Ministério Público. Ok? Certo. Ele age enquanto instituição. Então, reforçando aqui, adiantando. Inciso 4. O inciso 4 está intimamente ligado ao inciso 3, para garantir aqui o inciso 2, né? Mas eu acabei pulando ao inciso 3. Olha aqui, inciso 3. Promover o inquérito civil, né? E ação civil pública. Então, por exemplo, esse inquérito que... Estou dando sono para a Camila, Eita, aula chata da Zoa, tá me dando sono. Não, professor, é porque tipo, o dia todo, sem fazer nada, deitado, o sono vem. Então faça a polichinela, minha filha, que... Pensei que nunca fosse dizer isso, mas tô com saudade de ir pra sala, lá na faculdade. Pegar uma também tô sentindo falta isso também de vê-los presencialmente, mas em breve estaremos aí. É por uma boa causa. Mas vamos lá. Olha aqui, minha gente, olha. Uma prova da ilegalidade do que o STF está fazendo, né, nesse inquérito da internet, encabeçado por Alexandre de Moraes. Promover o inquérito civil é competência do Ministério Público. Então, quem deveria estar à frente das fake news, né, que está encabeçado da internet lá por Alexandre de Moraes, seria o Ministério Público Federal. Só que Alexandre de Moraes, ele fez uma interpretação extensiva do regimento interno do STF. Porque no regimento interno do STF diz o seguinte, que cabe ao presidente do STF, ou por delegação, no caso, o Dias Toffoli delegou Alexandre de Moraes, encabeçar um inquérito civil de crimes cometidos na sede do STF. Está claro até agora o que eu falei? Não? Mas como assim na sede do STF? Então, imagine, Iago, que um hacker entrou lá nos computadores, no CPD lá do STF, e hackeou lá os documentos, né, os arquivos de Dias Toffoli, né, dos ministros lá, hackeou os computadores. Isso lá na sede do STF. Estão me acompanhando? Sim. Então, Sim. esse crime aconteceu lá na sede. O cara entrou na parte física lá do STF, ou isso estou falando na questão da internet, mas vamos supor que alguém entrou, eu até comentei sobre isso ontem, e deram uma surra lá em algum ministro do STF. Alguém entrou lá no STF, não estou incentivando, viu, para dizer, o professor está estimulando. Está errado, não pode. Né? Para ninguém pegar a gravação e dizer, o professor estimulou negativo, faça isso não, é crime. Então, alguém fez isso, entrou na sede do STF, pegou lá algum ministro e deu uma surra. O crime foi cometido na sede do STF. Então, quem vai encabeçar o inquérito, a investigação, é o STF. Deu uma clareada agora? Sim. Então, é isso que o STF, o regimento interno diz. E qualquer aluno, né, qualquer concurseiro que entender sede, vai entender que é uma sede física. Só que Alexandre de Moraes entendeu, foi assim que ele fundamentou esse inquérito que está acontecendo, que quando alguém fica xingando o ministro do STF, criticando, não faça isso, Iago, no seu Instagram, dizendo fora Gilmar e etc., esse crime está atingindo o ministro, que não é uma pessoa, ele é um juiz, então ele é um órgão, né? Ele é um órgão, ele não é uma pessoa, então está atingindo aquele órgão. E se você está atingindo aquele órgão, está atingindo a imagem do STF, esse crime, independente de você ter postado alguma coisa aqui em Sergipe, isso está atingindo o STF em nível de instituição nacional.
Então, É nesse como caso, se. a sede do STF seria o Brasil inteiro. Foi a argumentação dele. Então, é como se ele se sentisse o próprio STF. Sim, essa foi a argumentação dele. Eu, particularmente, ninguém é obrigado a seguir meu entendimento. Para mim, não colou essa justificativa, não. Né? Então, e para vários advogados, aliás, não vi Eu um acho que tem que ter. advogado, não vi nenhum promotor que concordasse com a argumentação dele. Só ele e Dias Toffoli, os ministros lá, concordam com essa tese. Eu Mas acho que, na verdade, foi mal escrito, porque quando ele colocou a sede, deveria ter colocado sede física, entendeu? Porque aí sim ficaria mais claro. assim, ele está se valendo da omissão. Talvez se lá não está dizendo sede física, né? Eu não conheço com profundidade o regimento interno, mas se você entende sede, é o espaço físico. Sede da Volkswagen é a fábrica, a sede administrativa, o Não, o espaço certo é isso. Mas né? quando você quer alguma coisa, você pode entender de várias formas, né? Quando você quer fazer a mutação, né, a interpretação da sua tese para lhe favorecer, né? Mas o direito civil, vocês já estão tendo aula de introdução ao direito civil ou direito Não, civil, alguma coisa assim? ainda não. Então, Não. lá em direito civil, vocês vão ver lá em direito empresarial e de pessoa física e jurídica que a sede é o local, o espaço físico onde são desenvolvidos os negócios da empresa, né? Mas Alexandre de Moraes entende que o STF, a sede do STF é todo o Brasil. Minha casa é a sede do STF, né? Então, enfim, né? Gente, entenderam aqui, né, que a função constitucional, então, nesse caso aí desse inquérito civil da internet, pela Constituição, isso é interpretação majoritária, quem não segue essa interpretação é o próprio STF, Alexandre de Moraes, naquele caso ali deveria ser encabeçado pelo Ministério Público Federal, que abriria o inquérito e provocaria a Polícia Federal para conduzir as investigações, né? Isso seria o trâmite normal, mas, enfim. Então, voltemos aqui para o artigo 129. Olha aqui. São funções institucionais do Ministério Público promover inquérito civil e ação penal pública, ok? Quem promove inquérito? Delegado de polícia, né? O inquérito policial, e o Ministério Público também, em situações distintas, ele pode encabeçar o inquérito. E aí temos uma questão, se algum dia vocês forem fazer concurso para agente da Polícia Civil ou de delegado da Polícia Civil, tem uma pergunta que despenca nos concursos, que é justamente isso, né? Inquérito policial é prerrogativa exclusiva do delegado de polícia. Não é. Né? Então, o inquérito policial, do delegado de polícia, é um inquérito administrativo, é dispensável. Então, como é que o CESP e o FGV coloca? Faz um trocadilho, coloca inquérito policial é indispensável à ação civil pública. Não é. Então, o promotor ele pode entrar com a ação civil pública de um assassinato sem levar em conta a investigação policial. Então, ele pode levar em conta ou não. Ele não é obrigado a seguir o inquérito policial, a conclusão do delegado ou não. Né? Qual é o trâmite, assim, dando uma breve revisão? Aconteceu um assassinato. O que é que acontece normalmente? Ocorreu um assassinato. O delegado daquela circunscrição, né, daquela competência, delegacia de homicídios, vai fazer a devida investigação. Ele, segundo o Código de Processo Penal, ele vai ter de 10 a 30 dias para concluir o inquérito, pode pedir prorrogação, né, devidamente justificada, de 10 a 30 dias, né, salvo a lei de drogas, que o prazo é até 90 dias, salvo engano, e aí, concluído o inquérito, ele vai apresentar o inquérito, né, para o Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar aquele inquérito e o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Então, qual é o documento? Até alguém aqui da turma, salvo engano foi dessa turma, tinha me perguntado por que o concurso delegado é diferenciado. Porque, por exemplo,
O delegado, ele não faz petição pública, ele faz uma peça chamada que vocês não estudam na faculdade, vocês vão ter que fazer um curso em separado para aprender esse tipo de peça, que é uma representação, o nome da peça é representação por homicídio. Na verdade, seria uma petição inicial, mas o nome é representação. Então, ele faz esse documento do inquérito, representando aquele réu como responsável pela conduta ilícita de ter matado alguém. O promotor vai receber aquele inquérito, vai analisar e poderá ou não oferecer a denúncia para o judiciário. E aí segue o trâmite no judiciário. É assim que acontece. Ok? Então, tem representação por interceptação telefônica, que o delegado vai fazer, é um tipo de peça à parte, você não aprende isso na faculdade, porque a faculdade lhe ensina a ser profissional do direito, profissional especificamente advogado. Então, todas as peças alinhadas nesse sentido. Então, quem pretende seguir a carreira de delegado, essas peças de delegado vai aprender à parte, ok? Professor, em relação aos anos da pena, por exemplo, isso daí pode ser escolhido também pelo promotor ou é devidamente apenas para o judiciário? Repita a pergunta, por favor, que o iniciozinho cortou, eu não escutei. Os anos de reclusão da pena, ele pode ser decidido também pela promotoria ou basicamente pelo judiciário? Isso é do juiz. O juiz é que vai fazer a dosimetria da pena. O promotor pode recorrer da decisão do juiz, se entender que a pena foi menor ou maior, né? Mas quem vai decidir a dosimetria da pena é o juiz. Mas, por exemplo, um promotor pode oferecer um acordo para outro? Ele pode, em situações, oferecer transação. Se o crime for de menor potencial, ele fazer um acordo para prestação de serviços comunitários, tem um TCO, termo de ajustamento de condutas. Ele tem essa possibilidade, sim, de tentar um acordo com o réu e com o juiz para ver um ajuste aí no cumprimento da pena. Ok? Entendi. É perfeitamente possível. Prosseguindo aqui, minha gente. Então, olha, inquérito civil, ação penal pública para proteção do patrimônio público, por exemplo, como eu falei, patrimônio histórico e etc., do meio ambiente. Então, o Ministério Público teve um tempo atrás, não sei se vocês lembram, teve o lago lá do Parque da Sementeira, ele amanheceu com vários peixes mortos ali, não sei se vocês lembram dessa notícia, né? E aí houve denúncias anônimas de que alguém ou alguma empresa tinha lançado dejetos tóxicos ali que tinha acabado por matar aqueles peixes. Então, o Ministério Público tem a prerrogativa de abrir um inquérito para investigar esse crime ambiental. Entendeu? E aqui nós temos outros interesses difusos e coletivos, né? Não sei se algum professor já mencionou para vocês a diferença entre direito difuso, o que é um direito difuso e o que é um direito coletivo. Já ouviram falar? O coletivo é todo mundo. O difuso, não lembro, uma pessoa só. Alguém ajuda Diego aí? Difuso seria porque iria passar para outra pessoa. Alguém acompanha o relator, complementa? Então, vamos terminar a aula de hoje, deixa eu explicar rapidamente. Direito coletivo é mais de uma pessoa. Então, vamos supor que é uma ação coletiva. Então, eu quero promover, eu sou promotor, ou até um advogado, quero promover uma ação civil pública, uma ação coletiva
contra a Prefeitura de Aracaju, suponhamos, que não está fazendo testes de Covid-19 suficiente. Ou, como agora recentemente, né, os empresários. Vamos pegar agora um exemplo bem cotidiano. Os empresários querendo trabalhar entram com uma ação coletiva contra o prefeito ou contra o governador querendo trabalhar. Por ser coletiva, cada um vai se identificar no processo. Então, empresário A, empresário B, então Camila empresária, Neemias empresário, Diego empresário, Melissa empresária. Então, é coletiva. Todos estão identificados. Diferentemente da difusa. O direito difuso, ele também é um direito coletivo, mas eu não preciso nomear. Então, por exemplo, naquela tragédia de Brumadinho, o promotor, quando promove a ação pública, ele não precisa saber a identidade de quem foi que morreu, é difuso. Ele sabe que houve a agressão jurídica. Então, ele vai em cima do fato. Ele não precisa nomear a coletividade. Então, ele é um direito coletivo, é em nome do coletivo, mas ele não vai nomear. Ele vai agir em nome do público, né, da administração pública, em nome da coletividade, mas sem nomear. Tanto é que o artigo 225 da Constituição, quando fala da proteção ambiental em nível constitucional, o legislador constituinte colocou lá que a Constituição ia garantir o meio ambiente equilibrado para as gerações futuras, ou seja, pessoas físicas que sequer nasceram. Então, é um direito difuso. Deu para clarear aí o que é um direito difuso e um coletivo? O difuso, uma pessoa só, fala para todo mundo. E o coletivo... Ele vai agir em nome da coletividade, em nome do público, né? Da sociedade, né? Dos cidadãos. Em nome de todo o Brasil. Eu não vou colocar o nome de todo mundo. Ação coletiva, eu vou identificar todo mundo do Brasil. Uma ação difusa, de Brumadinho lá, que foi uma tragédia ambiental, tem interesse público, né? Interesse de todos os brasileiros, então é um direito difuso. Ele age na coletividade, mas sem delimitar, sem nomear as pessoas físicas ou jurídicas. Por exemplo, no acidente do avião da Chapecoense, pode denunciar a empresa responsável pelo acidente. Porém, ele vai falar em nome de todos os que morreram e sofreram no acidente, é isso? Sim, aí é uma ação coletiva. Aí, nesse caso, é uma ação pública incondicionada, né? Porque houve morte, né? Homicídio culposo, né? Negligência, imperícia. Então, ele tem que agir, o Ministério Público, de qualquer sorte, porque foi perda de vida, né? E aí ele vai agir não por ação pública, né? Por interesse coletivo, mas sim porque é uma ação penal pública incondicionada, porque envolveu o direito à vida. Entendeu? Tranquilo? Então, Tranquilo. gente, olha, dê uma olhada aí para a semana que vem. Eu vou sinalizar aqui para vocês darem uma olhada. Eu falei aqui do inciso terceiro, mas dê uma marcada aí para dar uma olhada depois, para eu tirar alguma dúvida. O inciso 4, marquem aí para eu explicar na semana que vem. O inciso 4 ao 9. O inciso 4 ao 9, vocês deem uma lida aí, dever de casa. E o parágrafo 2º, ok? Eu vou retomar a aula da semana que vem a partir daqui. Tranquilo, minha gente? Essa semana eu vou dar uma folga para vocês, não vou colocar nenhuma atividade não, viu? Atividade só vou colocar... Diego ficou contrariado aí. Vou dar uma folga para vocês aí, para vocês respirarem. Ok? Amém. Então, semana que vem eu coloco atividade. Hoje vocês vão respirar. Lembrando que eu tenho uma brecha aí para o pessoal que não fez ainda as atividades faltantes. Eu dei um prazo aí até sexta-feira, até 23 horas e 59 minutos da sexta-feira. Ok? No mais, minha gente, final de semana aí, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, viu?
Beleza, valeu, professor. Bom final de Boa semana noite, aí. professor. Ok, professor. Boa noite. Boa final de Então, semana. ainda hoje, eu estou mandando, se porventura, minha gente, eu esquecer, que a cabeça está cheia de lançar o link, me lembra, manda um zap para mim, professor, o link da aula de ontem, viu? Se porventura, eu pretendo mandar hoje, mas se porventura eu esquecer, alguém, por favor, manda um zap aí me lembrando, ok? Ok. Boa noite, minha gente, fica com Deus. Para quem não sabe, o atalho aqui para Boa sair da noite. aula é Alt-Q, ok? Alt Boa mais noite, Q. boa noite. Tchau, até a Boa próxima. noite, minha gente. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, Melissa. Boa noite, Boa Sabrina. noite, professor. Boa Boa noite. noite.